E é com muito prazer hoje que no Muda Mundo Tamo Junto, eu recebo a professora da Rede Municipal de Palotina, no Paraná, a Dilmara Delling de Lima. Tudo bom, Dilmara? Tudo bom? Palotina é um dos municípios, né, para os quais o Muda Mundo quase foi, né? Nós chegamos a sair no início de 2020 para o Paraná e voltamos em função da pandemia. Então, Palotina está na nossa agenda. Se Deus quiser, retornaremos, né, com as ações presenciais do projeto. Mas até lá, né, nós vamos estabelecendo um vínculo, né, um diálogo por meio da tecnologia, que graças a Deus a gente ainda tem essa possibilidade, né, Dilmara? Mas eu queria saber, a professora Dilmara está nesse período de pandemia, como é que tem sido? Olha, digamos que foi como dizem, né, um momento atípico, né, algo que ninguém esperava, que nós não esperávamos, ninguém esperava, tanto pessoas, famílias em casa, com as crianças, nós aqui como professores, como profissionais de educação, um momento que a gente não esperava. Mas a gente se reinventa, a gente precisa encarar esse momento, não tem como fugir dele, né? Então, é bola para frente e vamos seguindo, porque o barco não pode parar, ele tem que continuar e o seu caminho perante o mar, como a gente diz, né? Tem que seguir o seu caminho. Então, batalhar e continuar trabalhando todo dia. Como é que vocês fizeram aí em Palotina, Dilmara? Assim, no início, acho que para todo mundo foi aquele susto e aquele, assim, quanto tempo isso vai durar e fica um pouco paralisado. Mas, em seguida, bom, alguma coisa a gente tem que fazer. Como é que foi esse momento para vocês e o que vocês fizeram? Isso, então. Aí, naquele momento, começou aquela onda já em outros lugares. A gente até pensou assim, vai demorar para chegar até onde é que nós estamos, né? Mas como a gente diz, parece que num piscar de olhos, quando a gente percebeu, a gente estava vivendo aquele momento. Então, foi uma coisa muito rápida. A gente estava dando aula na segunda-feira, quando foi, de repente, na segunda tarde, a partir de sexta não tem mais aula. Durante 15 dias, a gente vai ficar afastado, sem atendimento. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Alguns, digamos que encararam com mais facilidade esse momento, outros já apreensivos, já com medo, sabendo da situação de outros países que já estavam vivendo, de como já era aquela realidade. Então, foi bem difícil no começo, teve que manter a cabeça firme, o pensamento firme. Não, peraí, vamos encarar bem isso ali, como é que a gente vai fazer? Então, a gente ficou aqueles primeiros 15 dias afastados, mas conforme foi passando aqueles 15 dias, foi possível perceber que não teria como fazer essa volta após 15 dias. Então, foi necessário se reinventar. Como que a gente vai fazer? Não dá para deixar, digamos, sem ter aquele vínculo de escola com família. As crianças, elas precisam ter um certo conhecimento, ter esse contato com a escola ainda. Então, foi pensado de que maneira que a gente poderia estar fazendo isso. Aí, pensando nisso, a própria Secretaria de Educação já foi pensando em cursos para poder, no caso, preparar os professores também, porque nós também não estávamos preparados para isso. Porque daí, a partir do momento, teria que ser trabalhado com tecnologias, com coisas diferentes, que a gente não tinha o costume de fazer no nosso dia a dia. A gente utiliza, mas não com tanta ênfase, né, dessa maneira. E daí, com isso, então, a gente teve um preparo, a Secretaria preparou nós com cursos, veio profissionais auxiliando nós até com a questão do Google, sala de aula, então a gente teve lá um preparo, teve às vezes professores que não tinham tanto aquele contato com a questão de informática, então teve aquele preparo aprofundado para ter uma forma de estar preparado para enfrentar esse momento. E no começo a gente começou apenas com atividades impressas, para eles terem esse contato. Então, foi planejado, os professores planejavam as aulas, se organizavam tudo, mandavam mensalmente, entregavam no início do mês, no outro mês retornava, trazia as atividades do mês anterior, retirava, mas daí a gente percebeu que só isso não era suficiente. Foi quando já a gente fazendo os cursos, aí a partir de setembro nós já iniciamos com o Google Sala de Aula com crianças do infantil 4 para cima, a partir de 4 anos já. Então, até o decorrer do ano, agora, final do ano, então, de 4 anos para cima, eles estão com o Google Sala de Aula também. Mas, lógico, visando, tipo assim, aqueles que não têm acesso, nós temos casos de crianças que não têm acesso à questão de mídias sociais, questão de internet, eles não têm. Então, essas crianças também foi visto o lado delas, então elas permanecem ainda com atividades impressas, mas, graças a Deus, é uma pequena minoria.
Pois é isso que eu ia te perguntar. Dá uma ideia para quem nos ouve de como é Palotina. Palotina é uma cidade pequenininha, né? Palotina é uma cidade que tem em torno de uns 30 mil habitantes, uma cidade bem... Perante outras cidades, a gente diz pequena, né? Nós aqui na nossa região tem cidades menores ao nosso redor, então nós não somos maiores do que outras, mas perante outras ali ela é bem menor, uma cidade pequena. E são quantas escolas municipais, Gilmara, e mais ou menos quantos alunos, assim? Olha, são em torno, se eu não me engano, são mais de 10 escolas municipais, nós temos 5 CMEIs, 5 CMEIs, além das escolas municipais, tem 3 escolas estaduais também, então tem bastantes instituições de ensino, fora as privadas também, tem as particulares no município também, né? Mas é uma grande quantidade de escolas que a gente tem aqui no município. E desses alunos das escolas públicas municipais, tu disseste que, felizmente, só uma pequena parte não tem acesso à internet, o que destoa um pouco da realidade de boa parte dos municípios, né? Eu tenho conversado com muitos professores e, às vezes, até é meio desolador, assim, porque as crianças não têm acesso e o professor acaba até perdendo o vínculo com a criança, não sabe o que está acontecendo com ela, com a família, não tem notícias. E isso, de uma maneira geral, tu dirias que não está acontecendo aí em Palotina? Nós buscamos uma maneira de tentar manter um contato. Então, todas as escolas, as turmas, os professores, eles fizeram grupos de WhatsApp para poder dar aquele acesso. Então, todos os pais foram adicionados. Aí, às vezes, acontecia, de repente, de um pai de repente não ter esse acesso. Então, a gente tentava achar uma maneira, a gente tinha o endereço deles, de deixar eles em contato, avisados também. Mas o grupo de WhatsApp dos pais foi uma grande forma onde é que os pais podiam tirar dúvida, os professores podiam, ali naquele grupo, mandar vídeos, fazendo orientações, explicando o conteúdo das atividades que foram enviadas. Então, isso facilitou muito a questão para auxiliar os pais também. Porque como a gente teve muitos pais falando assim, gente, professoras, o que a gente faz? A gente não é professor. E a gente está se vendo professor agora em casa, como é que vocês fazem? Aí muitos falavam assim, prof, meu Deus do céu, eu não estou aguentando com meu filho em casa, vocês aguentam com 20 dentro da sala de aula. Como é que vocês conseguem? Porque foi uma mudança bruta, bem brusca, bem, sabe, extrema para todos, na verdade. Porque eles, de um dia para o outro, os pais tiveram que se reinventar e auxiliar na educação do filho em casa. A gente dava aquele suporte, a gente mandava os vídeos explicando. Se tinha dúvidas, os pais podiam tirar essas dúvidas, mas mesmo assim, na hora da prática, na hora de orientar, é o pai e a mãe que estava ali presente, tirando a sua dúvida diária das atividades. Mas, graças a Deus, a gente fez uma grande parceria, assim, foi bem tranquilo para trabalhar, teve uma grande parceria dos pais em dar esse retorno para nós também. Então, teve uns ou outros assim, que teve aquela dificuldade para essa questão de acesso à questão de internet, às vezes não tem essa condição, mas a gente tentou suprir, tentando ir até... Teve casos que a gente foi até as escolas, até as casas entregar, quando não conseguia retirar, às vezes não conseguia retirar da sala, na escola, nós íamos até lá, tinha o pessoal que entregava nas casas, entregava para poder fazer, então já sabia que teria que retornar em tal dia, tal mês, para poder ter esse vínculo e não perder essa junção de escola e família junto. Mara, com isso, tu acha que um dos legados, vamos dizer assim, né, uma das coisas que fica dessa pandemia é uma maior valorização do trabalho do professor? Tu acha que as famílias, de um modo geral, agora se deram conta que ser professor não é tão fácil assim? Olha, eu acredito que, infelizmente, aconteceu isso esse ano, mas é aquela questão, a gente sempre precisa ver que tudo que acontece tem o seu lado bom também, a gente precisa ver o lado bom. Teve coisas ruins que aconteceram, muitas pessoas perderam entes queridos, ainda estão perdendo essa fase, agora está voltando novamente com vários casos, mas a gente precisa ver o que trouxe de bom também. Então, realmente, eu acredito que, com tudo isso que aconteceu, é possível, sim, que a questão da valorização do professor, do profissional de educação, ela seja, sim, mais valorizada de agora em diante, porque eles puderam perceber que, tipo assim, não é fácil ser professor. E tem que, tipo, gostar muito do que faz. A gente como eu disse, você tem que amar o que você faz. Se você ama o que você faz, aquilo não te torna algo ruim de fazer, ele se torna algo prazeroso. Então, você tem prazer em fazer aquilo. Então, e infelizmente o nosso trabalho muitas vezes não era valorizado da maneira que deveria ser valorizado. E eu acredito sim
que dessa forma que aconteceu, muitos vão valorizar. Não só a questão da valorização de nós, professores, nós trabalhamos na educação, mas eu acho que o que trouxe muito também foi a questão de trazer o quanto é valoroso a família, porque muitos tinham deixado de perceber o quanto é importante estar em família. Eles tiveram essa oportunidade agora de estar mais junto com a família, estar com os filhos, mais reunidos, então eles puderam perceber o quanto que é, poder resgatar o valor de estar em família reunido também. E talvez esse seja uma conexão, um casamento que fique também, né? Porque muitas vezes as famílias se ausentam da escola, né? Meio que terceirizam para a escola todo o desafio da educação. E com isso, talvez aconteça uma aproximação que fique, né? Porque é importante Sim. a participação da família, né? Na escola Exato. Também. Nós temos, na verdade, sempre teve essa necessidade de trazer muitos pais que acabam ficando um pouco ausentes. A gente tem as reuniões, tem assembleias. Geralmente, às vezes, é difícil de conseguir reunir todos, mas eu acho que dessa forma que aconteceu esse ano, isso vai resgatar e vai trazer um pouco mais, novamente, os pais para dentro da escola. Vai ser uma forma de enxergar diferente agora, de agora em diante, enxergar de uma forma diferente o quanto que é importante ter essa parceria, essa união, e o quanto que é importante eles estarem se fazendo presente na vida escolar dos filhos deles. O quanto isso favorece o desenvolvimento da criança, né, Dilmara? E desses professores, uma coisa que eu tenho visto também, e muito bacana, é a criatividade dos professores, Dilmara, assim, que inventam, assim, coisas que a gente jamais poderia pensar para tornar esse contato quando é online, que por mais que a gente tente, é cansativo, né? Que bom que a gente pode conversar pelo Zoom aqui, maravilha. Mas se a gente estivesse junto na mesma sala, com certeza seria ainda melhor, né? Então, assim, e a criança, esse esforço de estar ali conectado. Então, os professores também estão usando bastante a criatividade para cativar o aluno, para chamar a atenção, ou mesmo para buscar aquele que não, né, que está mais ausente. Tu teria algum exemplo, alguma atividade que foi desenvolvida que tu achou bacana que a gente possa compartilhar com mais professores? Sim. Nós, no começo, a gente teve essa capacitação para poder aprender a mexer com essas coisas. Tipo assim, por exemplo, eu tinha conhecimento, mexo com o celular, faço foto, mas aqueles vídeos normais, vai lá, pega a câmera, filma e pronto, né? Mas não assim, colocar efeitos, fazer diferente, fazer aquelas montagens, aquelas junções. E daí, nós fazendo o curso, no caso que a gente fez, a gente pensou assim, não, peraí, mas só o curso não me é suficiente. Eu preciso buscar mais. Não, mas tal coisa, como é que eu vou fazer? Aí, o que a gente fez? Lá vamos nós. Onde é que a gente vai procurar? No Google, YouTube. Lá fomos nós. E fomos lá buscar tutoriais de como que faz, de como que monta. Aí, no próprio Facebook, eu tenho grupos que é da educação infantil, que a gente atua. Então, lá, as próprias professoras faziam trocas de experiências e daí explicavam, não, eu fiz de tal maneira, com tal aplicativo, usa assim. Então, nós vamos trocando ideias. E é aquela questão, como é que eu vou fazer? Vamos testar. E daí nós começava a fazer os vídeos em casa. Eu usava meus filhos até junto para tentar montar, para fazer aqueles testes. Opa, ficou legal dessa forma. Então, agora eu posso montar a minha aula. Então, a gente ia lá, peraí, qual conteúdo que eu vou trabalhar? Vou trabalhar isso. Poxa, mas eu posso fazer tal coisa, dessa forma. Aí a gente se reinventava. Então, no começo, às vezes, eu tinha turma de infantil 4 e infantil 2, de 2 anos e de 4 anos. Aí nós, em parceria entre nós, professoras que também somos da mesma área, a gente meio que se juntava, não, peraí, se a gente fizer junto, a gente pode montar tal coisa. Então, a gente se reinventou, a gente se juntou, buscou ajuda, compartilhou ideias. O que eu tinha de bom que eu aprendi, eu não deixava para mim. Eu fiz, não, peraí, isso foi bom para mim? Olha, isso pode ser bom para você também. Então, é muito importante essa troca de experiências, ajudar aos outros, entende? Porque eu não tenho que guardar esse conhecimento para mim. O que eu aprendo, o que eu consigo, o que eu sei que é bom, eu tenho que repassar para frente, porque de repente pode ser bom para os outros também. Então, foi uma forma de se reinventar. E teve muitos professores se reinventando. A gente não é nem se reinventar, a gente se redescobriu. A gente aprendeu coisas que a gente pensava assim, eu nunca vou fazer isso. E, de repente, quando a gente foi ver, a gente era quase uns youtubers da vida lá. A gente nem imaginava que a gente estava... Depois que estava pronta, assim, o vídeo, a gente estava assim, meu Deus,
eu fiz isso, gente, meu Deus do céu, eu consegui fazer tal coisa, sabe? Então, isso ajudou muito para a gente, para o nosso crescimento, tanto pessoal como profissional. Então, foi maravilhoso, sabe? Ainda assim, a gente não para, a gente tenta, a gente está em constante evolução e vai trocando, e tem muitos professores aqui em Palotina que são maravilhosos. A gente acha incrível essa questão de como são criativos, como você mesmo disse. É muita criatividade. A gente teve bastante criatividade, a cada dia a gente vai buscando mais e a gente vai se aperfeiçoando, porque a gente faz isso pela profissão que a gente tem. A gente precisa disso para buscar, para reinventar, para inovar, porque se ficar naquela mesma função, sempre a mesma coisa, aquilo se torna monótono e perde aquele interesse. O professor colocou a mesma coisa de novo. Então, precisa trazer algo novo, não precisa inovar, trazer algo diferente que eu não fiz ainda, para surpreender, para cativar eles, para eles terem interesse de, peraí, quando que a Pro vai fazer algo novo de novo? Para eles terem aquele interesse de esperar, aquela questão de estar ansioso para ver o que vai ser a próxima coisa que a Pro vai fazer. E esse ano serviu para isso, a gente se redescobrir. Então, claro, um ano muito triste, né, de uma arazinha. Eu tenho muito cuidado, às vezes, em parecer, né, que é um ano que as pessoas, que muita gente morreu, que as famílias, enfim, um ano muito desafiador. Mas, por outro lado, nos ofereceu muitas oportunidades, né, da gente, como tu disseste, se reinventar, né? Mesmo que no tranco, assim, sem preparo, não tem tempo. Eu vou pensar. Não, não vai pensar, não, tu vai fazer. E essa rede, essa colaboração, eu acho que também é uma coisa bacana de 2020, né? Porque a gente foi pedir ajuda, sim. Isso eu não sei fazer, e assim, o professor, mas todos nós, né? Como faz isso? Como é que a gente. Vocês têm alguma sugestão? Então, tu achas que isso também fica a participação da família, essa colaboração, o trabalho compartilhado, a tecnologia de uma certa forma, né? Talvez que mais que tu acha que a gente tem de resultados positivos e de conquistas até, né, que vão ficar e que vão ter que se misturar aí com o presencial, com o jeito antigo de fazer, com esse novo jeito, né, talvez transformando num jeito ainda diferente, não sei. Como você disse, foi um ano de bastante mudanças. Então, ele serviu, na verdade, para a gente perceber que, na verdade, você não tem como ficar parado. Você tem que ficar em função, você tem que seguir adiante. E é aquela questão, às vezes você acha assim, amanhã vou fazer outra coisa. Às vezes, do nada, você pensa, não, peraí, eu me programei para fazer outra coisa. É que nem no começo do ano, esse ano eu vou trabalhar assim, vou fazer tal projeto, coisa assim. De repente, a gente foi pego de surpresa e tudo que a gente tinha planejado não pode ser acontecido. O que a gente tem que fazer? Se reinventar de uma hora para outra e tentar buscar outros caminhos, outras maneiras. E foi assim que a gente tentou fazer, e graças a Deus dando certo, a gente está conseguindo. E é aquela questão, é uma coisa que realmente veio, e a questão de tecnologias é uma coisa que praticamente veio para ficar. É difícil, vamos voltar às aulas presenciais, mas querendo ou não, o que vai acontecer? As tecnologias estão no meio, a gente não vai deixar de utilizá-las. Então, tudo que veio, na verdade, veio para ficar, veio para acrescentar e para mostrar que o antigo normal não vai mais existir praticamente. Não existe, vai voltar como era antes. Não vai voltar, porque nós temos outros aprendizados, a gente está diferente. Então, isso fez para todo mundo, para a gente mudar um pouco a forma de pensar, a forma de ver a vida, de dar mais valor nas coisas pequenas, que às vezes as pessoas deixavam de dar valor nas coisas pequenas da vida. Então, agora a gente percebeu o quanto que a vida é frágil. Como você disse, muitas pessoas, é difícil encontrar alguém que não conheça alguém ou que não tenha alguém que perdeu alguém com essa pandemia toda. Então, eu tenho na minha família, a avó do meu esposo faleceu também em julho de Covid também. Então, nós na família, nós tivemos essa vivência na prática ali. É uma coisa muito triste você poder, sabe, do nada perder para uma doença ali que veio e levou vidas, está levando vidas. Então, a gente teve que se inventar e essas mudanças vieram para ficar, e que a gente aprenda cada dia mais, enxergar a vida de uma forma diferente, dar valor, um valor realmente certo para a vida que a gente tem, porque ela é maravilhosa, a gente precisa viver a cada momento como se fosse o último, porque a gente não sabe o dia de amanhã como é, e graças a Deus as famílias souberam viver esse momento entre eles, em família, e nós como professores, uns ajudando os outros, se reinventando na nossa função também.
Então, isso tudo veio acrescentar e com certeza vai contribuir no dia a dia, na nossa função de onde é que nós trabalhamos aqui no dia a dia também, e tanto com as famílias em casa como nós na escola também. Tudo vai ser diferente e sempre com um novo olhar, uma forma diferente de ver tudo o que acontece. Gilmara, já deu para perceber bem que tu és uma pessoa muito otimista e positiva. E eu até me identifico, porque eu sempre procuro ver qual é a oportunidade, o que eu posso aprender, como eu posso crescer. Mas, mesmo assim, a gente tem as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas angústias, principalmente num período como esse, em que, como tu disseste, o planejamento ele está lá em cima do armário, lá bem alto, e um dia a gente vai pegar e puxar assim, quem sabe eu consigo planejar alguma coisa. Né? Essa é uma angústia que eu tenho, né? E quais são as angústias que a professora Dilmara tem? Assim, o que tu pensa assim, bom, e agora? O porvir? Como vai ser? O que te inquieta? Então, às vezes, é como você diz, eu tento sempre pensar positivo, nunca pensar negativo, tento evitar ver coisas ruins, sabe? Pensar sempre no lado bom, ver coisas boas, pensar em coisas boas. Então, tentar sempre ser positivamente, sabe? Pensar positivo. Mas, assim, pensando assim, em questão de angústias, eu fico pensando, por mais que a gente pense assim, poxa vida, nós estamos na pandemia agora, estamos com aulas remotas, tínhamos tentado dar início a dar um atendimento com atividades extracurriculares aqui no município, mas não foi possível porque a onda de ativos aumentou novamente. Então, tinha 2 escolas que tinham dado um atendimento já para aquelas crianças que necessitavam um pouco mais de atendimento, mas tiveram que parar o atendimento porque não teve mais, começou a aumentar os casos, então foi preferível então parar, né? Não continuar com esses atendimentos e priorizar a vida, importante a vida das crianças, de todas as famílias. E o que eu penso, assim, às vezes é de que forma voltar. Porque, assim, a gente pensa muito... Eu trabalho mais na educação infantil, então são os pequenos, então é contato o tempo todo. E é uma coisa que me falta muito, porque até às vezes quando eles vêm buscar as atividades, a gente vê às vezes na rua, a gente não pode ter aquele contato, aquele negócio de abraçar, porque eu sou muito do contato físico. Então isso falta muito. E o que eu penso às vezes é tipo, esse ano que vem, vamos voltar nas atividades, nas aulas presenciais, não vamos voltar? Como que vai ser? E esse retorno, como que vai ser? De que forma que a gente vai agir com essas crianças aqui na escola? Porque, querendo ou não, eles não param. Nós, adultos, às vezes é difícil da gente se controlar. Então, como querer cobrar algo deles pequenos, entende? Se nós, adultos, às vezes não conseguimos. Então, isso às vezes me preocupa bastante, de que forma agir, de como proceder para que eles estejam protegidos também. Como que a gente vai se organizar? Porque é aquela questão, vamos voltar com máscara. Tá, mas, poxa vida, quando é pequenininho, eu digo para os meus, eu tenho uma menina de 8 e um menino de 4. Que tristeza manter eles com máscara. Eles não aguentam. Mãe, isso está incomodando. Agora, imagina aqui numa sala de aula com 20. Como é que a gente vai voltar dessa maneira? Então, a gente tem que estar preparado. Como é que eu vou estar preparada para viver esse momento, para poder orientar, para ter aquele cuidado? Porque a gente precisa de estar responsável por eles ali naquela sala de aula. Então, isso me angustia bastante. Como que vai ser esse retorno? De que forma que a gente vai tentar conseguir encarar esse retorno? Uma hora ele vai ter que acontecer. Ele vai ter que voltar. Uma hora nós vamos voltar para a escola. Não sei o dia, não sei quando, mas a gente vai ter esse retorno. Mas isso me angustia bastante. A forma de como a gente saber lidar da forma correta, da forma mais certa, nesses momentos ali. Porque, querendo ou não, as famílias vão estar trazendo, mas ali eles são responsabilidades nossas. Então, a gente tem que ter o nosso cuidado também. Então, essa questão assim me angustia bastante. E mantendo a segurança, mantendo o cuidado, mas também mantendo o afeto, né? Criança de qualquer idade, até adulto, né? Como tu disseste, né? A gente precisa do contato presencial. Que saudade de dar um abraço, né? Nossa, muito. Se Deus quiser, vai voltar, né, Dilmara? Vamos combinar, a gente não sabe quando. O quanto antes, Deus quiser. Dilmara, para ti, o que muda o mundo? Olha, na verdade, eu acho que o mundo em si, ele mudou de várias maneiras, na verdade. Porque, querendo ou não, as pessoas em si, em maioria, muitas vezes, acho que tem muitas pessoas que, na verdade, acho que não caiu a ficha ainda e não percebeu ainda o que está acontecendo. Mas, na grande maioria, já percebeu que não é mais a mesma coisa, sabe? São fatos que estão acontecendo,
Tipo, não é aqui em Palotina, não é ali no Rio Grande do Sul, não é lá em São Paulo. É o mundo em si, é algo que está acontecendo no mundo todo. Então, é algo, poxa vida, o que está acontecendo com o mundo inteiro dessa forma, entende? E isso, na verdade, é o que aconteceu. Eu acredito que para todo mundo acabou mudando, porque é uma situação que a gente não imaginava. Eu mesmo, tipo assim, eu tenho 37 anos agora, mas desde quando eu era pequenininha mesmo, tipo assim, eu jamais imaginava passar por um momento que nem esse. A gente nunca imaginou. Agora, eu com filhos, a minha preocupação dos meus filhos, sabe? De que eles estejam protegidos e tudo. Então, isso é algo que acredito que tanto para mim como para muitas pessoas é importante também e que fez muitas pessoas mudarem o seu jeito de pensar. De que forma enfrentar essa maneira, de que forma lidar com tudo isso. E realmente, tipo assim, que o mundo inteiro está enfrentando isso dali e tem que enfrentar, não tem como fugir, não tem como você se esconder. Não tem, eu vou ficar aqui no cantinho porque não vai me pegar. Não, eu preciso aprender a lidar com essa situação. Saber que, tipo assim, não tem escapatória. Uma hora, cada vez a gente pensa assim, estava longe, coisa assim, mas uma hora chega perto, às vezes a pessoa que está ali perto de você diz, poxa vida, tá também. Então, o mundo em si, acho que aprendeu bastante essa questão ali, de tentar valorizar um pouco mais a vida, porque muitas vezes acho que não dava um valor suficiente para a vida. Então, valorizar o próximo, valorizar o que é importante, como eu disse antes, as pequenas coisas. Então, dar mais valor nas pequenas coisas que você tem, nas pessoas que são importantes para você, de ter esses momentos, o que é importante de estar, porque às vezes você sozinho, você não é nada, a gente não consegue viver sozinho, a gente precisa dos outros, então a gente precisa se cuidar dos outros também. Então, isso foi algo que trouxe para o mundo inteiro a importância de você saber que você não está aqui sozinho, que você está vivendo isso junto com outros também. E é uma coisa que todos temos que enfrentar. Não tem como falar assim, vai você, mas eu não vou. Cada um precisa fazer a sua parte para melhorar. Então, isso é uma coisa que eu acho que para o mundo inteiro veio ali. Essa questão ali que a gente precisa fazer a nossa parte também, porque se a gente não se cuidar, se a gente não fizer a nossa parte, isso não vai acabar. A gente precisa cada um ter o seu bom senso e saber que precisa fazer a sua parte. Então, para mudar o mundo, no sentido de construir um mundo mais justo, mais igualitário, começa por cada um de nós pensar que a nossa parte, mesmo que pareça pequenininha, que seja só ali na nossa bolha, ela é importante e ela faz diferença, né, Dilmar? Ela faz toda a diferença. O mínimo que você fizer, o mínimo que você tiver de atitude diferente, vai fazer e vai contribuir. E é aquela questão, um pouquinho de cada um se torna um montão, como a gente diz. Então, um sozinho não faz nada, mas todos juntos dá uma grande diferença. O resultado é bem maior. Mário, eu queria agradecer a tua participação, perguntar se tu queres deixar algum recado final para os colegas professores do Brasil inteiro que nos assistem, né? Fica à vontade. Ok, então. Deixar meu abraço, agradecer o convite. Fiquei muito feliz pelo convite recebido. Foi muito bom conversar com você. Às vezes a gente precisa disso, né? De conversar. Eu já nem sou de falar muito, sabe? Imagina, né? Não gosto de conversar. Mas como diz a Lemoa, né? A Lemoa gosta de falar bastante. Então, mas agradecer o convite, então, e deixar esse recado para todos, não só para os meus companheiros de trabalho, da profissão, mas para todos em geral, na verdade, que desejar que isso logo mude, que isso passe. E, como eu disse, isso só veio sempre enxergar o lado bom, tentar ver o lado bom das coisas e ver o que você conseguiu, o que você aprendeu com tudo isso, o que te acrescentou de conhecimento com tudo isso. E é aquela questão, tanto na profissão também, buscar sempre uns ajudarem os outros. A gente não é nada sozinho, a gente precisa de estar em companhia, a gente precisa contribuir com o outro, porque o que você oferece para os outros, você com certeza você recebe de volta. Então, se você faz boas ações, você pode ter certeza que você vai ser recompensado por isso. Então, desejar que tudo fique bem e vai ficar bem. A gente tem que pensar positivo, vai ficar tudo bem. Deus é maior e tudo vai dar certo. E ano que vem a gente vai estar de volta com as aulas presenciais, com a graça de Deus. E continuar e dizer o seguinte, que quem é professor, parabéns, porque foi uma escolha maravilhosa. Eu amo ser professora. Eu fico muito feliz de ver mais pessoas, às vezes, entrando nessa profissão. Eu sempre oriento muito isso para quem me pede opinião. Falo assim, gente, se querem ser felizes, se vocês gostam de trabalhar com gente, com criança, então seja professor, porque é uma profissão maravilhosa, eu amo muito o que eu faço.
E eu espero que todos vejam o trabalho dessa forma, com amor, com prazer. Esse fica meu aviso, meu recado para todo mundo. Façam com amor. E aí o resultado é maravilhoso. Lindo recado. E a gente acredita, né, que graças ao trabalho de professores, né, como tu, Dilmar, é que a gente muda o mundo e que a gente pode ter esperança, né, de construir um país que a gente merece. O professor tem um papel fundamental, talvez não, com certeza o mais importante deles. Isso, e além da volta... Oi. Não, eu só ia dizer assim, esperamos que a gente seja realmente valorizados por isso, que eles enxerguem a gente de uma forma diferente a partir de agora e vejam o quanto é importante, o quanto tem valor essa profissão. Esse é um dos principais objetivos do projeto Muda Mundo, é valorizar o professor, né? Eu fico muito tranquila porque a gente faz um pouquinho, mas esse pouquinho, pelo menos, alegra o meu coração e de muitos professores por todo o Brasil. Além do retorno às aulas presenciais, eu espero retornar, né? Retornar não, porque eu nem cheguei em Palotina, eu cheguei em Mandaguaçu, mas eu quero retornar a Palotina e faço questão que a gente possa se conhecer, que tu participes da oficina com os professores, levar as crianças ao teatro, que é lindo, vai ser uma celebração. Estou encarando o projeto em 2021 como uma celebração, né, com as crianças e com os professores, fazer uma grande acolhida, uma grande troca desses aprendizados, né, desses desafios que a gente enfrentou com dignidade, com paciência, com tolerância. Muito obrigada, Dilmara. Eu que agradeço. Aconteça em breve. Ok, nos vemos presencialmente. Certo. Tchau.